Uma boa noite, que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Estamos iniciando mais um culto que é feito exclusivamente para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu convido você que me assiste nesse momento que se junte comigo em oração, a fim de louvarmos ao Senhor e agradecermos por aquilo tudo que Ele é, não somente em prol daquilo que Ele nos concede, mas vamos falar com Deus e adorá-lo. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, é um grande prazer, um privilégio estar diante da Tua presença. Ó Deus, somente o Senhor é digno de receber a honra, o louvor e a glória. O Senhor é o Criador de todas as coisas que nos cercam, mas o Senhor é um Criador que também mantém a sua criação e não permite que ela se perca. Ó Deus, nós também te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo dom da salvação. Nós não merecíamos, mas a sua bondade, a sua graça nos chamaram e agora nós somos teus filhos e filhas. E também te agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia. Ó Deus, infelizmente nós estamos vivendo momentos que não são aprazíveis, não são bons, mas nada daquilo que nós precisamos tem faltado. O Senhor tem guardado a nossa saúde, o Senhor tem guardado as nossas casas e as nossas famílias. Senhor, entregamos esse culto que a Ti será prestado. Senhor, um culto falho, porque nós somos falhos, mas que nasce do fundo de nosso coração. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém? Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Salmos de número 37, versículos de 1 a 11. Os irmãos podem acompanhar a leitura que estará sendo reproduzida na tela. Temporária a felicidade dos perversos. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Nós já louvamos ao Senhor, a leitura do Salmo foi uma leitura que falou aos nossos corações, mas agora é o momento que nós vamos confessar ao Senhor aquilo tudo que existe em nós, que não lhe é agradável, que não segue a sua vontade. É aquele instante que aonde você está, você vai se recolher, vai pedir perdão a Deus por aquilo que você não somente fez, mas aquilo que lhe afasta de nosso Deus. Irmãos e irmãs, em Cristo, na presença do Deus Onipotente, ajoelhemos-nos com humildade de coração, vamos confessar os nossos pecados, de maneira que obtenhamos perdão, isso por meio de sua infinita bondade e misericórdia. Então agora, se recolha espiritualmente e fale com o Senhor de forma silenciosa. Confesse os seus pecados.
Senhor, nosso amado Deus e nosso Pai Celestial, mais uma vez, ó Pai, nós entramos na Sua presença e aqui queremos confessar os nossos pecados, as nossas mazelas. Ó Senhor, infelizmente nós ainda somos pecadores. Não que sintamos gozo, nem regozijo, nem tão pouco prazer no pecado, mas nós falhamos, nós caímos, nós tropeçamos. Ó Deus, isso, Senhor, é algo que nasce em nossa essência, e por isso nós estamos aqui como igreja. Ó Deus, por isso estamos como filhos e filhas confessando, Senhor, os nossos pecados diante de Ti. Ó Pai, limpa-nos. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo venha produzir em nós, não somente uma mente nova, mas um coração renovado. Ó Deus, um coração que não olhe somente, ó Pai amado, para o nosso eu, mas que olhe em primeiro lugar para Ti, e olhe, ó Deus amado, em direção do nosso próximo. Ó Senhor, nos perdoa, ó Pai, daquilo que nós fizemos, que ofende a Ti, que ofende o nosso irmão. Ó Pai, mas também nos perdoa diante da passividade. Ó Deus amado, nos perdoa porque na hora que nós não estendemos as mãos, nós também estamos falhando, estamos pecando. Ó Deus amado, nos perdoa porque também a nossa vida espiritual, Senhor, em vários momentos, não é vivida de forma completa, não é vivida de forma integral, mas é algo banal, mas é algo meio que secundário em nossas vidas, e assim o Senhor amado nos perdoa. Ó Pai, vem por meio do Espírito Santo e limpa os nossos corações. Ó Senhor, vem por meio do Espírito Santo, ó Deus, e retira, ó Pai, aquilo tudo que não te agrada. E vem, ó Senhor amado, vem criar em nós um novo homem, uma nova mulher, que vivem de acordo com a Sua vontade. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Convido os irmãos mais uma vez a acompanharmos a leitura do Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 1 a 11. A oração sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica Teu Filho, para que o Filho te glorifique a Ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o Teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram Teus, Tu nos confiaste, e eles têm guardado a Tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de Ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de Ti e creram que Tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Teus. Ora, todas as minhas coisas são Tuas, e as Tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de Ti. Pai Santo, guarda-os em Teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós.
meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupastes teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quanto mais admiro as maravilhas que tu criastes, mais tenho certeza de quão grandioso és tu.
Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. É muito bom realmente louvar ao Senhor, e esse cântico que nós acabamos não somente de escutar, mas de entoar com o nosso espírito, é algo que alegra os nossos corações e alegra também o coração do Senhor. E agora chegamos ao momento de ouvir a sua palavra. Nós vamos lê-la em primeiro lugar, depois vamos fazer uma breve conversa. E eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu lerei a partir do versículo 6 ao versículo 14, lá no livro de Atos, que é o livro que conta a história da igreja. Capítulo 1, leitura feita a partir do versículo 6 ao versículo 14. E assim diz a palavra de nosso Deus. A ascensão de Jesus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como os viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vitória. Vencer é algo que faz parte de nossa vida. Não é nenhum exagero afirmar que a nossa vida é um jogo. E as pessoas que entram num jogo, na maioria das vezes, elas não entram buscando a derrota, nem sequer o empate, mas a vitória. E a vitória é algo que acaba meio que abalizando a vida humana, não somente de forma individual, mas na forma coletiva. Eu vou dar aqui alguns exemplos para os irmãos e as irmãs. Veja, é o caso de uma pessoa que se matou de estudar, e a finalidade é de passar em um concurso público. Ela quer um emprego estável. E se ela veio, e se eventualmente foi aprovada num concurso como esse, é sinal que ela obteve a vitória. Mas a sua vitória, ela foi a derrota então. Mas agora, saindo do âmbito individual, falando um pouco da esfera coletiva. E um time de futebol, na maioria das vezes, um time de futebol, ele vai entrar em campo não pensando de forma nenhuma na derrota e nem tampouco no empate, mas ele vai pensar em vencer a outra equipe. E obviamente
que a vitória desse time vai ser a derrota do outro. E um outro exemplo coletivo, eu me refiro a uma guerra. A nação que entra em guerra, a nação que se prepara, ela não vai pensar em perder, não. Só que ela espera de seus soldados, ela espera de seu equipamento bélico, que tudo isso lhe traga vitória. Mas a vitória de uma nação vai ser a derrota da outra. Isso acontece também no reino de Deus. Nós devemos não olhar para o Senhor Deus somente como aquele Deus distante, que se encontra longe, o Deus que nós chamamos teologicamente do totalmente outro, mas Deus é o Deus que se fez, está presente na história e busca a vitória e venceu. São vários momentos na Bíblia que nos mostram a vitória de Deus. É isso que acontece, por exemplo, lá em Êxodo, na hora que o povo de Israel foge do Egito. Aí nós temos não a vitória ou o livramento meramente de um povo, mas aqui nós temos a vitória de Deus, a vitória do Senhor sobre um faraó que se julgava Deus e que achava que era filho dos próprios deuses. E aí nós caminhamos até o Novo Testamento, no dia da ressurreição de Jesus. Aí nós também, veja que nós vemos e sentimos a vitória de Deus, a vitória de Deus sobre a morte, a vitória de Deus sobre Satanás. E a esperança do Apocalipse, ela fala da vitória de Deus, a vitória definitiva da criação, que vai ser renovada pelo Senhor. Veja então que a vitória é algo que faz parte da vida, é algo que faz parte da minha vida, é algo que faz parte da sua vida, e inclusive é algo que faz parte de Deus. Mas a ideia de um Deus vitorioso, veja, ela é capaz de trazer vários ensinamentos que podem ser o melhor, que devem ser aplicados aqui em nossa vida, em nosso dia a dia. Então, de que eu convido que você venha meditar comigo no seguinte tema. Essa noite nós falaremos a respeito da vitória de Deus e os seus efeitos sobre a nossa vida. E esse texto, veja, ele elucida muito bem isso. É claro que aqui nós não vamos encontrar esses efeitos na sua forma total, mas alguns que são de suma importância para a nossa existência, eles se encontram aqui nesse texto. E logo de início nós aprendemos o quê? De que a vitória de Deus nem sempre ela realiza as nossas vontades. Sim, a vitória do Senhor nem sempre carimba, nem sempre dá um aval para aquilo que nós esperamos. E é isso que o texto nos fala. E aqui nós encontramos um contexto de muita felicidade, de muita alegria. Jesus, ele tinha ressuscitado. Jesus vencera a morte. Aqui nós nos deparamos com a vitória de Cristo. E veja, a vitória do Senhor, ela causou uma grande felicidade no coração de seus discípulos. Óbvio, porque afinal seu mestre, ele tinha vencido a morte. Mas junto com a felicidade surgiu um desejo, surgiu uma vontade. E qual era a vontade que foi manifesta por esses homens? De que Jesus, agora nesse instante, viesse a implantar o seu reino em Israel. E aqui os discípulos, eles ainda traziam em seu coração aquela ideia antiga, a ideia de que o Messias seria um líder político. O homem queria expulsar os romanos, iria se assentar no templo, iria governar aquela nação. Era a ideia do Messias guerreiro, filho de Davi. E essa ideia
não abria nenhum tipo de espaço para os gentios, mas era uma ideia que nós chamaríamos de exclusivista. Era a ideia de um reino político a ser concretizado naquele momento e naquele instante. Essa era, sim, a vontade daqueles homens. Uma vontade que nascera da alegria de constatar a vitória do Senhor. Mas será que essa era a vontade de Deus? E a resposta é um sonoro não. Jesus, e aqui nós vemos no versículo 7, de que ele fala de uma forma muito clara: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou por meio da sua exclusiva autoridade. Aqui Jesus fala que esse reino de Deus, que eles esperavam de forma política, não iria se consumar naquele momento. Mas na fala de Jesus há uma crítica, não de forma clara, mas de forma velada, que é a ideia de reino. Veja, Jesus aqui não fala de forma clara, não confronta essa ideia do reino político, mas na hora que nós meio que voltamos e analisamos as falas de Cristo, nós vemos que Jesus, durante o seu ministério, de que ele afirmou de forma muito clara, que a partir daquele momento que ele pisou na terra, e até o momento que ele voltará, de que o seu reino não seria desse mundo, não seria um reino político, não seria um reino, eventualmente, imposto por meio da força e das armas, mas seria um reino que, em primeiro lugar, seria anunciado e vivenciado por meio da palavra, a proclamação do Evangelho, mas seria um reino que seria mostrado por meio dos milagres, as curas, os exorcismos, as ressurreições, a inclusão de muita gente que estava à margem da sociedade, as mulheres, os publicanos, as meretrizes, gente que não era admirada, gente que não era nem sequer considerada gente. Essas pessoas seriam incluídas. É esta a ideia de reino de Deus que Jesus tinha naquele momento. Mas em nenhum momento Jesus, de que ele deixa de explicitar de que o seu reino, que ele tem um viés político, mas esse viés político, que é o seu domínio sobre a terra, não iria acontecer por meio de mãos humanas, mas é algo futuro, que no final dos tempos vai se consolidar, mas com uma mudança muito grande. Não seria um reino político restrito somente a Israel, como eles sonhavam, mas seria um reino aberto aos povos de todo o mundo, independentemente da raça, independentemente do credo, independentemente da etnia. Seria um reino universal oferecido às nações do mundo. Então notem que a vontade de Deus, que se revela na sua vitória, não era de acordo com a vontade daqueles homens. Mas o Senhor vai caminhando, e aí depois ele explicita bem qual era a vontade naquele momento. Não era a vontade do reino de forma política, não era a vontade do reino de forma gloriosa, mas o que Jesus fala? Mas vocês vão receber o poder que vem do Espírito Santo de Deus. E aí, como fruto do poder, vocês vão ser as minhas testemunhas, ou melhor, vão anunciar o Evangelho, não somente em Jerusalém, não somente nos arredores da Judéia, mas vão anunciar o Evangelho lá na Samaria, lá naquela terra desprezada. Vão anunciar o Evangelho nos confins da terra.
vão para o Egito, vão para a Síria, vão para o Líbano, vão para Roma, vão para a Grécia. Esta era a vontade de Deus, que acabara de ser revelada, sim, naquele instante de vitória do Senhor. Então aqui nós aprendemos de antemão de que a vitória de Deus nem sempre realiza, nem sempre confirma as nossas vontades. E esse ensinamento, ele é de fundamental importância, não somente para entender a Bíblia, mas para realmente aplicar em nossas vidas. Em vários momentos, a nossa vontade, ela caminha para um lado. Nós queremos algo e achamos que esse algo é o melhor. Esse emprego é o melhor. Essa namorada vai ser a mulher da minha vida. Essa casa é a casa dos meus sonhos. Essa faculdade é aquilo que eu sempre almejei e esperei. E nós sabemos que Deus é vitorioso. E por isso nós achamos o quê? Que a vontade do Deus vitorioso vai ser sinônimo da nossa. Mas aí aquilo que nós esperamos não se concretiza. E vem a frustração, e vem a tristeza, e às vezes vem a revolta. Mas não se esqueça de que a vitória de Deus não é sinônimo de que a sua vontade, de que a minha vontade vai se concretizar. Mas a vontade que vai se concretizar é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre o melhor para a minha vida, sempre o melhor para a sua vida, sempre o melhor para a nossa vida e o mundo como um todo. É claro que no momento que a coisa não acontece do jeito que nós queremos, vem aquele sentimento de vazio, mas eu aposto que você já viveu essa experiência de almejar algo, de ter a vontade de conquistar algo. Isso não aconteceu, veio a tristeza e acontece uma outra coisa e o tempo acaba te mostrando que essa outra coisa era sim melhor. A vontade de Deus, de um Deus vitorioso, não se abaixa, não se submete aos nossos caprichos. Isso vale também para a nossa vida espiritual, não só para a vida material. A vontade de Deus é que nós mantenhamos comunhão com Ele diariamente, não somente no instante que nós queremos, não somente na igreja, não somente numa data X ou Y, mas a vontade do Deus glorioso é que a nossa vida seja cheia de espiritualidade, seja cheia de fé. Fé, espiritualidade, que não fazem nenhum tipo de barganha, que não brincam com Deus. Não se esqueça então que a vitória de Deus nem sempre vai dar aquilo que você quer, mas vai dar aquilo que é fruto da vontade dele e aquilo que no fundo você vai necessitar. Mas vamos caminhando. Mas há um segundo ensinamento que acaba meio que explicando melhor e até mesmo completando esse. E esse ensinamento ele nos diz de quê? Que a vitória de Deus, de que ela sempre nos traz esperança. A vitória de Deus, ela sempre nos traz esperança. E eu convido você agora a olhar comigo a partir do versículo de número 9 ao versículo 10. Veja que Jesus, ele tinha acabado de falar de forma muito clara, de que eles seriam as suas testemunhas. E logo depois de falar isso, ele sobe aos céus. Nós estamos no momento que o calendário litúrgico cristão chama de ascensão do Senhor. E aquelas pessoas ficam olhando fixamente ao céu. E eu imagino, aqui o texto não fala de forma clara, mas a tristeza, mesmo ouvindo
vindo de Cristo, de que o Espírito Santo seria derramado, mas não haveria mais aquele espécie de uma comunhão física, não haveria mais aquele contato. Eles olham para o céu e eventualmente um vazio muito grande iria tomar conta do seu coração. Mas eis que acontece, mas eis que aparece, é que o texto diz, 2 varões, que provavelmente eram anjos. E o que esses anjos falam? Mas por que vocês estão olhando para o céu? Mas por que vocês estão fitando seus olhos nas alturas? Esse Jesus que vocês amam, esse Jesus que é o vosso Salvador, Ele vai voltar. Ele vai voltar da mesma maneira, isso é, e em glória, do jeito que vocês acabaram de vê-lo subir. Então aqui nós temos a esperança de que, num certo momento, Jesus voltaria, não de forma humilde, como uma criança, lá em Belém da Judéia, não para ser escarnecido, não para ser morto, mas voltaria de forma gloriosa, porque a ascensão de Jesus ao céu já é um momento glorioso, e a sua volta vai ser algo glorioso. E assim ele disse: não fiquem ansiosos, não fiquem tristes, não é uma separação eterna, mas esse Jesus vai voltar com poder e glória. Então se encham de esperança para uma vida produtiva em prol do Evangelho, se encham de alegria para uma vida cheia de riqueza em prol dos valores do reino de Deus. Sim, a vitória de Deus, ela nos enche de esperança. E é muito relevante isso, muito relevante essa verdade, não somente hoje em dia, mas sempre. Mas em um momento como esse é muito importante, diante de uma pandemia que nos assola. Não há nenhum tipo de certeza, nada, mas existe medo, ansiedade. Mas na hora que nós nos lembramos de que o Senhor venceu, vem a esperança de que o momento que nós vivemos vai ser vencido, de que esse pesadelo, essa dúvida, essa ansiedade, esse medo não vão perdurar, mas vão ter um final feliz. E eu não falo somente de pandemia, de coronavírus, mas eu falo de qualquer situação que eventualmente você esteja vivenciando, que lhe tire a esperança. Sim, algum outro problema de saúde, ou de cunho financeiro, ou de natureza emocional, ou na sua família, ou no seu emprego, a situação em volta não é boa e você olha para cima, igual os discípulos olharam para o Senhor e fica pensando: o que eu vou fazer? Não se desespere, porque você não está sozinho, como falamos domingo passado, mas também viva na esperança de que já agora, de acordo com essa maravilhosa vontade de Deus, de que a tua situação vai mudar, vai ser alterada. Mas aqui também eu falo da esperança escatológica. Gente, o mundo não caminha bem, muita maldade, muita tragédia, a criação está sendo alvo de coisas que não são boas, mas a Escritura nos diz que esse mundo que nós vivemos, ele vai ser renovado, não vai ser destruído. Nós temos de tirar de nossa mente aquela ideia
que infelizmente não encontra a base bíblica de um suposto arrebatamento, de que nós seremos elevados ao céu e nós viveremos lá e a terra vai ser aniquilada. Isso não tem base bíblica, mas nós temos de ter a esperança de que esse mundo que é belo, o mundo que foi amado e criado por Deus, não vai ser destruído, mas vai ser um mundo renovado. E essa esperança faz com que nós olhemos esse mundo de uma forma diferente. Mas essa esperança de uma criação renovada faz com que nós nos engajemos já agora num mundo diferente. É a vitória de Deus, de que ela nos traz esperança em nossa vida pessoal, mas naquilo que diz respeito à sociedade e o mundo como um todo. E agora, chegando no final de nossa meditação, o último ponto nos ensina de que a vitória de Deus, de que ela renova a nossa vida espiritual. Que a vitória de Deus, ela renova a nossa vida espiritual. Isso nós encontramos a partir do versículo 12 ao versículo 14. Agora eles já estavam calmos e esperançosos. Por quê? Eles ouviram dos anjos de que Jesus voltaria. E aí, eles estão indo de volta para Jerusalém. E o versículo 14 nos afirma que eles estavam unânimes. Mas unânimes em quê? Em oração. Em oração, isso é, aqueles homens, aquelas mulheres que tinham certeza de que a vontade de Deus era algo maravilhoso para suas vidas, de que tinham agora a esperança de que tudo seria renovado, agora estavam com a sua vida espiritual renovada e por isso estavam unânimes em oração. Não somente os 11, mas as mulheres também, e alguns dos seus irmãos. A vitória de Deus renova a vida espiritual. E é isso que acaba acontecendo logo depois, aqui no capítulo 2 de Atos. E eis que o Espírito Santo desce, eles recebem esse Espírito e vivem a comunidade cristã, e anunciam o Evangelho com intrepidez, não com timidez mais, e anunciam o Evangelho com vontade, e como fruto, milhares de pessoas são batizadas, e vivem de forma comunitária, não cultuam mais a propriedade, mas vivem a partilha solidária, de não considerar aquilo como meu, mas o meu bem é seu. Nós somos uma comunidade, nós somos uma nova família, e isso que nós estamos narrando é fruto de uma verdadeira renovação espiritual que nasce diretamente da vitória de Deus. A vitória de Deus, ela renova a nossa vida espiritual, e isso não vale somente aqui para os apóstolos, mas vale sempre para nós. Se você, se eu, se nós acreditamos realmente num Deus vitorioso, se nós acreditamos num Deus que vai fazer a sua vontade prevalecer, que nos enche de esperança, a nossa vida espiritual vai ser renovada. Nós vamos orar, ler a Escritura, jejuar, nós vamos almejar por manter comunhão com o Senhor. É impossível saber que Deus é vitorioso e manter uma vida espiritual insossa, sem gosto, sem vontade, sem paixão. Se você realmente sabe que Deus é vitorioso, você vai querer falar com esse Deus diariamente, manter comunhão com esse Deus diariamente, fazer desse Deus não somente uma teoria, não somente um objeto de estudo, mas fazer desse Deus uma amizade, uma companhia. É a vitória de Deus. É a vitória de Deus em tudo. Não se esqueça disso. Ela não é sinônimo de que a sua vontade vai ser consolidada,
mas a vontade dele. E a vontade dele vai ser o melhor para a sua vida. Ela vai te trazer esperança, mesmo no meio da falta de esperança. E ela vai renovar a sua fé, vai renovar a sua vida espiritual. E que Deus nos ajude e que essa vitória venha a ser algo que transforme a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos confessar a nossa fé com Deus que é vitorioso. Vamos confessar de acordo com a maneira como os cristãos no mundo inteiro fazem por meio do credo dos apóstolos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Esse Deus que nós afirmamos a fé, que é um Deus pessoal, e a Ele que nós vamos orar agora mais uma vez, encerrando o nosso culto e colocando diante do seu altar os nossos pedidos. Oremos. Senhor, nosso amado Deus, nós realmente queremos te louvar e te agradecer, ó Pai, porque a sua vitória é sim, Senhor amado, sinal de nossa vitória, Deus. E agora, Senhor amado, o seu povo reunido coloca diante do seu altar os seus pedidos. Ó Deus, ó Pai, nós sabemos que o Senhor escuta e vem, Senhor, atender esses pedidos e de acordo com a sua vontade. Ó Deus vitorioso, ó Deus, colocamos a saúde dos teus filhos diante do teu altar. Ó Senhor, em primeiro lugar, venha livrá-los, ó Senhor amado, de qualquer tipo de contato com esse vírus. Ó Senhor, mas também venha guardá-los de outras enfermidades e de outras doenças. Ó Senhor, nós a Ti rogamos e clamamos. Ó Pai, venha abençoar os sonhos, os planos, os projetos, venha guardar as famílias desta igreja, Senhor. Mas nós também queremos colocar agora, ó Senhor, esse mundo diante da Tua presença. Ó Deus, infelizmente o nosso país agora já passou de 20 mil mortos por causa da Covid-19. Ó Senhor, nós clamamos que em primeiro lugar, ó Pai, que Tu venhas a consolar os enlutados. Ó Pai, mas nós também clamamos que Tu venhas a curar os doentes e impedir que esse contágio se alastre. Ó Senhor, venha guardar os médicos e médicas, venha, ó Deus, guardar os enfermeiros e enfermeiras no nosso país. Ó Deus, venha dar maturidade, venha dar união, Senhor, em um momento como esse. Agora, ó Deus, abençoa-nos agora, ó Pai, no final de mais um domingo. E ó Senhor, ó Pai, venha nos dar uma boa segunda-feira, uma boa semana que apenas se inicia. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Recebam a bênção e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam com os irmãos e com as irmãs, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.